Você não tem energia suficiente. Então, fica trancando esse teu campo energético. O que aconteceu? Foi a liberação dessa energia. Então, você se sentiu mais leve. Então, é uma situação que, assim, é o obsessor que a gente fala, nesse sentido. Então, assim, então recebesse um presente. Não foi confortável? Não foi. Mas, hoje, valeu a pena, então tu vê. Então tu vê. Só conseguiu por quê? Porque o que acontece? Na vida eu percebi uma coisa, que a gente tem que ter persistência. Se você tivesse desistido, não teria conseguido. E na ayahuasca é assim. Muita gente desiste. Certo? Resolve-se muita coisa, entende muita coisa, aprende muita coisa. É fácil? Não, não é fácil. Tem certos momentos que não. Não. A maioria corre. Porque realmente não é fácil. É enfrentar. Porque o que acontece? A nossa situação interna nos causa distorção na nossa mente. Começou a gravar aí, Daniel? Então, o nosso eu interior começa a causar muita distorção para nós. Começa a botar medo, começa a criar coisas, aí automaticamente as coisas vão dando errado naquela semana, perto da ayahuasca, eu não vou lá, porque o dia foi ruim, porque isso, porque aquilo. Então o que acontece? Na vida a gente tem que ter persistência para aquilo que a gente quer. Com isso vem resultados, porque nada é fácil. Porque é um degrau a ser conquistado, cada coisa. Não. Sempre tem outras maneiras. Sempre tem outras maneiras. Porque o que acontece? Nem sempre é possível fazer só de um jeito só. Existem várias maneiras de fazer as coisas. Na realidade, nós fizemos só uma partezinha. O resultado vem de cima. É de cima para baixo. É eles que fazem. Sabe por quê? Porque se fosse um tempo atrás a gente não tivesse esse preparo, essa conexão com os guias e tudo, né? Eu já ia ficar desesperada vendo ela daquele jeito. Eu ia ficar só dizendo assim, ó. O processo dela tá tudo bem. Não precisa te meter. O processo dela, ela tem que passar. Sim. Tá tudo bem. Tanto que eu olhei ela lá, com a boca branca, tava quase ligando pro cara que me levou até ela. Prepara o terreno aí. E eu fiquei bem tranquila, assim, sabe? Esse entendimento com Sim, realmente, porque na vida, assim, o que resolve as nossas situações? É a compreensão daquilo que estamos fazendo, que vamos fazer, daquilo que a gente almeja resolver, almeja aprender. Então, a compreensão que é o resultado de tudo. O que você teve? A compreensão. Quanto mais compreensão se tem, larga, se aceita, né? A coisa vai fluindo, né? Mas quando não se aceita, se tem medo, isso está fazendo mal, isso está acontecendo isso, aquilo, né? Então pensa-se de várias maneiras errôneas, né? Então, o que você teve? A compreensão. Então, olha a maravilha que houve aquele dia. Então, a conexão que a gente teve. Então, assim, as pessoas costumam, às vezes, a colocar de que a ayahuasca, ela é uma situação, uma loucura, que é uma ilusão, que é as coisas fora da linha. Mas, na realidade, ela não é isso. Ela te joga para dentro, te joga para a realidade. Só que o que acontece? As pessoas, às vezes, não compreendem exatamente os benefícios dela. Aí vem a distorção, é a compreensão. Porque a complexidade é grande, muito grande. Então, o que deveria fazer? Estudar sobre a medicina, buscar bastante compreensão, para depois fazer o trabalho. Certo? E outra coisa, quem faz a medicina, a maioria não volta a questionar a pessoa que está administrando, que está fazendo o trabalho, questionar por que foi aquilo, para poder entender. Certo? Então, deixa a mente trabalhar em cima de certas ilusões que a mente cria, sem entender. Então, é muito importante a compreensão em vários fatores que a gente vem buscando, seja qualquer coisa na vida, a compreensão.
Compreensão é a solução para nós todos. Então, nesse sentido, a ayahuasca, ela traz uma percepção, um sentido para nós que é bem diferente do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Porque está ligado nas emoções, sentimentos. Então, existem as dúvidas. Sim, porque é um processo novo, um processo que às vezes demora tempo para a gente poder entender da realidade que traz a ayahuasca. Mas quanto mais preparado a gente está, mais compreensão ela vai trazer. Por quê? Porque é uma necessidade nossa. Por que as pessoas fazem a ayahuasca? Para buscar compreensão sobre si mesmas, sobre melhoramentos, nesse sentido. Então, aquele dia foi um momento marcante para vocês, né? Porque vocês viram que era totalmente diferente do que vocês imaginavam. Porque vocês pensavam que de repente ia passar por um processo que não ia ser legal. E foi totalmente diferente. Então eu fico muito feliz por aquele momento, aquele dia que a gente fez aquele trabalho e que teve uns resultados legais. Vocês acessaram muito bem, uma tranquilidade muito legal. Mas o que leva a isso? Consciência, o equilíbrio, o conhecimento. Exatamente. Então, isso, esclarecimento, conhecimento traz esse equilíbrio nosso. Se eu não tenho entendimento, não tenho conhecimento, várias pessoas não têm, o que vai acontecer? Medo. Do que vai acontecer? Vai trazer coisas que vai causar distúrbio na pessoa. Então, o compasso da compreensão daquilo que a gente necessita é a compreensão. Algumas coisas que aconteceram aquele dia, vocês me ajudam a relembrar? Uma coisa que eu queria falar contigo que entendeu direito, lá no meio da noite, assim, eu estava na unha, né? De repente parece que ligou um botão que eu fiz assim, e parece que eu voltei, não estava aqui. Fora, assim, Fez uma vez isso. Frio, muito frio. Aham. O que acontece? Exatamente a gente não sabe, mas a gente pode ter deduções. É como eu falei, vamos supor assim, se a gente medisse a tua vibração, como tu estava naquele dia anterior à medicina, vamos supor, a vibração a gente consegue medir, você sabe, consegue medir, né? Então é em hertz, né? Então a vibração a gente vibra, ela pode se alterar? Pode. Ela pode baixar mais? Pode baixar mais. Então o que acontece? Quando a gente faz a ayahuasca, que acessa situações assim, a gente tira essa energia negativa, vamos supor, dá um gás a mais, se sente melhor. Por quê? Porque tira essa energia pesada, densa. Se for medir a tua vibração, acredito que tenha subido um pouquinho. Certo? Então dá um start a mais. Naqueles dias depois que você foi se recuperando, você se elevou no bem-estar, na harmonia, em tudo. Então, isso traz uma vibração mais alta. Então, quando a pessoa está em vibração mais baixa, o que ela tem? Uma tristeza, tem isso, tem aquilo, se sente mal, nada está bom, a vibração baixa. E o que causa a vibração baixa? São várias coisas. Então, ali a gente tirou um peso energético, que era o obsessor. Então, ali você tirou, a medicina trabalha automaticamente na tua energia, no teu campo. Às vezes ela demora a sair do teu campo, conforme a necessidade. Teve uma vez que uma moça, foi feito o trabalho com ela na sexta ou no sábado. Na quarta-feira, ela ligou para mim e perguntou: a ayahuasca não vai parar nunca? Eu estou sentindo ainda. Sinceramente.
Aí o que acontece? Como a gente tem um pouquinho de entendimento, o que eu falei para ela? Tem coisas aí que ela quer te mostrar e tu não está aceitando. Ela disse, eu não sei o que é. Se tu quiser dizer para mim, tudo bem. Se não quiser dizer também, não tem problema. Tem coisas que tu não está aceitando. Ela não vai parar enquanto tu não aceitar. Aceita, reflete sobre isso aí, pronto. Ela refletiu, parou no outro dia, cessou. Liguei para ela novamente, cessou. Então a medicina, assim, certos pontos a gente não sabe com clareza como ela funciona. Mas ela nos ajuda em vários pontos. A gente tem que aprender com ela em vários pontos. Porque cada um é uma situação diferente. Nem com todas as pessoas não acontece igual. Acontece diferentemente. Então cada um passa um processo diferente. Se você fazer 20, 30, 40 processos, a outra fazer 20, 30, 40 processos, são processos diferentes. E é totalmente diferente uma da pessoa da outra. Então vai trazendo melhorias a cada momento. Sim. Porque quando eu comecei, eu não tinha entendimento nenhum. Então, muita coisa que vinha para mim, eu não aceitava, eu sofria muito por isso. Sim. Não aceitar. E aí, não. Isso. Então, agora que eu entendi tudo, Isso. eu ia estar mais leve. Uhum. Quando eu não queria fazer, eu também já passei. Exatamente, exatamente. O não aceitação, a gente tem muito disso aí, começa a travar a vida. Não só na ayahuasca, mas na vida em si. A vida, o que acontece? Ela quer nos ensinar. Seja bom ou ruim, qualquer coisa que a gente passe. Mas o que a gente quer? Só coisa boa. Mas o ruim, ele tem um aprendizado por trás. Perante uma coisa ruim, vai estabelecer uma coisa boa futuramente. Só que a gente não está habituado ali a aceitar e aprender com aquilo. Hoje a gente aprendeu um pouco mais, nós, né? Vamos colocando isso em prática e vamos melhorando. Só que anteriormente isso, a conhecer como fazer, como é que é esse processo, antes de despertar da consciência, não aceitávamos facilmente as coisas. Então o universo vai trazendo aquilo que é necessário, através da nossa afinidade, das leis da atração, né? Então a coisa vai acontecendo, aceitar. Pode falar aí, Daniel. Comenta sobre o microfone. Ah, tá. É importante nós usarmos o microfone, quem for fazer pergunta, porque a gente vai aproveitar mais a palestra, senão nos cortes, em certos momentos, a gente vai perder nos cortes dos vídeos para colocar nas plataformas. Então, vai ter um microfonezinho para a gente, vocês fazerem a pergunta. O meu está aqui, de vocês daí, o Daniel está lá. Vai passar para cada um. Aí é Porque só precisar. levanta a mão, o cara que quiser fazer pergunta, Deus entrega. Uhum. Certo. Mais algum questionamento sobre aquele dia, pessoal? Uhum. Suzane também tem uma experiência legal também, né? Então, é assim, a ayahuasca, ela traz mudanças de vidas, só que acontece, vai trazer mudança quando realmente a pessoa estiver preparada, tiver conhecimento. E se a pessoa não tiver conhecimento, com várias experiências de ayahuasca, que começa a entender. Se a pessoa tiver mais conhecimento, o acesso já é mais fácil, a abertura é maior. Entendeu? Então cada mente nossa é diferente. Então, assim, cada processo é diferente. Então, o nosso amigo aqui, o Rafael, isso. Ele tomou ayahuasca a primeira vez agora. Eu não lembro das carinhas aqui, eu não lembro da senhora. Não, foi num outro processo. Foi num outro processo. Ah, tá. Não estava junto não, Rafael. Então, o Rafael tomou a primeira vez, agora é 28, ele tomou pela primeira vez, só que ele já estuda essa parte também do despertar da consciência. Então, assim, ele já teve uma experiência legal, já entendeu bastante coisa. Pois é, eu já há 2 anos que eu queria tomar ayahuasca, né? E vinha adiando. Eu comentei contigo que eu tomava medicação, né, para depressão já há 14, 15 anos já. Uhum. E o meu despertar ocorreu no final de 2022, logo que eu me separei, né? Uhum. E vim nessa busca, né? Só que é uma busca intensa com pouco conteúdo, porque tudo que a gente acaba buscando acaba, às vezes, nos deixando mais confuso ainda. Uhum. E a demora para se conectar com as pessoas certas, às vezes ela
ela demora um pouco, né? Demora. Então, eu estudo já há 3 anos, já o Despertar da Consciência, fiz curso de apometria, estou fazendo curso de apometria, fiz curso de Reiki, e estudo realmente, assim, diariamente sobre a expansão da consciência, né? E para mim a experiência foi fantástica, porque eu já sabia o que eu queria, o que eu vim fazer aqui, eu vim procurar respostas, né? Aham. Que é o que todo mundo procura, né? Sim. E para mim foi bem legal, porque quando eu senti a força, que foi a segunda dose que eu tomei, e eu já tinha as perguntas já que eu queria, que eu estava buscando, né? Que eu queria as respostas, né? Meu corpo ele começou a se desdobrar e eu fui para alguma dimensão superior. E é nisso que eu tenho entendimento, que eu acredito que o Ayahuasca ele é um facilitador para tu acessar essas outras dimensões, entendeu? Tu sair do teu corpo físico e acessar talvez a 5D, 6D, 7D, independente do que seja, para que os mentores, os guias, os anjos, os arcanjos tenham facilidade para te conduzir, né? Sim. Porque como a gente está no nosso dia a dia, a gente é mental, a nossa mente ela praticamente ela nos manipula o dia inteiro, né? Nos levando para o futuro, para o passado. E é um trabalho que ela faz sem saber que ela tem que fazer aquilo ali, porque ela tem que se sentir viva. Exatamente. Ela não sabe que existe uma consciência por trás daquilo ali, que somos nós, que temos que mantermos no momento presente, né? Então, quando eu acessei aquilo ali, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Parecia que eu já sabia o que eu tinha que fazer. E aí foi que nem a minha esposa falou, que ela estava aqui também, ela não conseguiu vir hoje. Foi como se eu tivesse visto com um computador assim. Então, eu comecei aí na questão com meu filho, eu comecei na questão com a minha filha, eu fui na questão do trabalho, eu fui meio que buscando aonde estava aquela sensação, a angústia que vem me prendendo e me mantendo preso na mente, né? E foi quando eu cheguei nos meus pais, né? Na minha mãe e no meu pai. Foi ali que eu consegui ter um entendimento do que estava acontecendo. Então, eu acho que muitas das nossas feridas, né? Elas são lá da nossa infância, né? São coisas que têm que ser curadas, só que a gente não tem entendimento, né? Exatamente. Então eu recebi aquele entendimento ali do que eu precisava fazer, por que eu estava sentindo aquilo ali, e simplesmente houve uma explosão no meu plexo, no meu chakra cardíaco, eliminando aquele sufoco, aquela dor, enfim, e eu comecei a chorar ali, na verdade, né? Grato pelo entendimento que eu tinha tido daquilo que eu estava buscando, né? Sim. Aí depois eu comecei a entrar na brincadeira, comecei a viajar, falar sobre perguntar sobre o meu trabalho, sobre outras coisas. E quando a gente tem a consciência disso para saber navegar na força, se torna uma coisa incrível. Eu fiquei fascinado mesmo. Sim. Porque eu estava presente, eu estava consciente, eu sabia que eu estava ali, só que eu estava desdobrado em outra dimensão e eu conseguia acessar como a gente, como se diz, né? A linha tênue, aquela que não existe tempo, né? Não existe tempo e espaço. Não tem tempo e espaço. Não tem tempo e espaço, né? Não. Então eu comecei a ir nos lugares, enfim. Sim. Então foi transformador. Só que uma coisa que eu notei no dia seguinte é que a gente vem procurando respostas, a gente vem procurando entendimento e a gente encontra entendimento das respostas aqui. Sim. Só que é o seguinte, no dia seguinte, quando tu acorda para trabalhar numa segunda-feira, ou tu tem teus compromissos para fazer, esse é um momento crucial de tu colocar em prática aquilo que tu recebeu no dia passado. E é difícil. É difícil. Tu entendeu? Esse é é difícil. um obstáculo grande. Né? Então essa é a grande prova, realmente, se tu está preparado e se tu quer realmente aquilo que tu está buscando. Isso, né? lógico. Porque daí começa a vir problema de trabalho, é filho, é isso, é aquilo, é casa, é mãe. E tu tem que trazer a consciência a todo momento para ficar presente e consciente daquilo que realmente tem que ser feito, Exatamente. né? Que é a expansão da consciência infinita. Lógico. Entendeu? Então, para mim foi espetacular a experiência. E realmente é isso aí. A gente vai direcionando a nossa mente por onde a gente conhece. O que trava muito? O medo, ela segura. Quando você conhece, você vai. Entendeu? Então, o que acontece? Primeira, segunda, terceira, quarta experiência, quinta, até a pessoa conhecer o processo, larga. Aí a coisa vai. Entendeu? Então, o que acontece? É navegar na força, é entender como ela funciona, é sentir, deixar fluir. Realmente, daí tem aquela questão de cada um é diferente, por quê? Porque existe a preparação. Exatamente. Então, tudo na vida, que não, por exemplo, se a gente pegar um trabalho, por exemplo, que
que às vezes só um de nós aqui sabe trabalhar, para os outros às vezes, para um vai ser mais difícil, o outro um pouquinho mais fácil, o outro vai ser terrível. Então, um tipo de serviço às vezes é nesse sentido, porque a ayahuasca também não é diferente. Tem que saber navegar nela, saber conhecer como funciona isso, saber te largar. O medo ele prende, a terra. Como falou, a gente acessa vários mundos paralelos. Aonde a gente vai, a gente realmente não sabe, mas a gente acessa essas conexões. Então, acessa conexões, como você comentou, de situações passadas, entendeu o que acontece, resgata um trauma, retira de dentro. Um peso energético, se sente mais leve, vai aliviando essas situações. Então, são N situações que a gente passa e pode tá trazendo uma melhoria dentro de nós. O sistema emocional hoje que está trazendo muito jovem nesse sentido, sistema emocional abalado, muito forte. Então, dá para resgatar muita coisa nesse sentido. Então, a gente entra em vários setores dentro da ayahuasca. Então, são N situações que a gente pode trazer. Né, Daniel? Quer colocar alguma coisa lá, Suzane? Pode pegar o microfone ali. Ou seja, na verdade, assim, como eu tinha tido aquela experiência meio frustrante lá, eu não vim com perguntas. Eu Certo. vim assim, vou abrir para vir o que tiver que vir, né? Sim. E vim assim meio que Um pé atrás? Eu tava segura, eu não senti medo. Aham. No dia eu não senti medo, mas assim, eu vim sem esperar alguma coisa, porque como tinha sido muito, assim, para pior a Sim. outra, eu pensei, olha, não vou também pensar que vai ser ruim de novo, mas Sim. também não vou esperar grande coisa, né? Vamos ver Sim. o que vai dar. E aí, ali, depois de tudo que eu relatei lá no dia que a gente, né, que eu vi, uma coisa que chamou bastante atenção era a questão assim, depois que eu tinha passado o processo, que eu visualizei ali, alguma coisa dizia, abre os olhos. E daí eu, não, quero ficar aqui, né? Não vou abrir. Fiquei, não, continuar mais um pouquinho. Uma coisa, abre o olho. Eu disse, mas que coisa será? Abri. Abri e vi a Lígia com aquela coisa toda, né? Pensei, eu devo estar delirando, vou fechar de novo. Fechei de novo. Não, vou me concentrar aqui. Alguma coisa falava, abre o olho. Abri, olhei para a Lígia de novo. Daí fechei e pensei, meu Deus, vou abrir de novo para ver outra pessoa, né? Porque daí, como naquela vez eu tinha ficado na força, muito na força, eu pensei, eu acho que eu tô delirando, não devo estar vendo coisa certa. Daí visualizei, né? Visualizei a mãe ali na experiência dela, né? Sendo Sim. aquela velhinha, curandeira. Olhei pra Natália, tudo certo, e vi a Ana Lígia. Foi onde daí eu tive, né? Vou chamar o Cid e falar o que eu tô vendo pra ver se Sim. fazia sentido ou não. Só que, como a experiência foi boa, eu conseguia. Era só fechar os olhos, eu entrava no meu processo ali da vivência. E quando eu abria, eu conseguia visualizar o que estava fora, Sim. mas no espiritual, não fora só, né? Aqui na Sim. consciência, né? Lógico. E isso que foi, assim, valioso para mim também, porque também foi uma resposta Sim. das coisas que eu já vinha sentindo, né? Sim. Então também foi uma resposta para mim. E eu queria colocar mais uma coisa, mas agora eu não vou lembrar. Um pouco volta. Mas então, assim, para mim foi legal essa... eu queria perguntar se no processo, como a gente estava todo mundo vivendo o processo ali, a gente não deve interferir. Por exemplo, eu senti, eu não fiz, né? Eu vou compartilhar. Senti 2 vezes que eu tinha que abraçar aquele rapaz que estava aqui. Sim. Alguma coisa dizia que eu tinha que... Mas não sei, só abraçar. Eu ia só dar um abraço e ia sair, não sei, né? Mas eu não fiz, porque daí eu pensei, É como nós estávamos sei naquele se dia pode, se num não grupo pode, mas eu de senti. trabalho, poderia, certo? Porque o que acontece? As nossas afinidades já vêm de vidas e vidas nesse sentido. Às vezes a gente não entende o que deve fazer, mas na força, como acessando mundos paralelos, sensações fora do nosso alcance, a gente deveria fazer. Porque o que acontece? O que a gente tem que analisar? Faz bem para mim, para outra pessoa? Vamos fazer. Não faz bem? Devemos reter. Então, na realidade, a gente está totalmente consciente. Então, seria interessante. Certo? Claro, depende das circunstâncias, mas naquele dia poderia. Porque estava um trabalho em grupo. Certo? Então, na força é observar os pequenos detalhes, porque às vezes no momento para a gente, porque principalmente no início, muitas coisas não faz sentido.
O sentido vai fazendo quando a gente vai aprendendo. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas, às vezes, se dá conta, muitas pessoas acontecem dentro do meio da ayahuasca, por exemplo, de às vezes ver um caixão, ver uma morte, que a pessoa vai morrer ou que tem um familiar vai morrer. Na maioria das vezes, pelos depoimentos das pessoas, isso é saúde, isso é mais anos de vida. Entendeu? Então teve uma pessoa que me relatou que viu que a mãe dela ia morrer, certo? Isso já faz alguns anos, tá? Isso que era recente, ia morrer já logo em seguida, está vivo até hoje. Tem bastante fatos nesse sentido. Porque a ayahuasca, ela não está para trazer, para nos prejudicar. Primeiro ponto que a gente tem que entender. A energia que eu estou passando está no meu campo energético. Ah, mas a ayahuasca está me prejudicando. Mas peraí, se está me prejudicando, por que os outros demais não estão prejudicando? É só eu. Por que eu estou nessa necessidade, estou ruim agora nesse momento? Por que os outros não estão? Se a ayahuasca está me prejudicando. É o meu campo energético. Por quê? O que acontece? O que a pessoa pensa? O que nós pensamos nesse momento que estamos passando nessa situação? Só pensa nessa vida? Não, eu sou uma pessoa boa. Sempre fui uma pessoa boa. Mas e o que está no nosso campo energético de outras vidas? A gente não tem noção. E o que acontece nesse momento? Nós estamos com uma evolução muito grande agora, estou com uma capacidade muito grande. Então o que acontece? O momento do planeta Terra é resgatar muita coisa que está no nosso campo energético, na experiência de vida, realinhar essas energias, resgatar. Por quê? Imagina o seguinte, você vai viajar com um monte de bugiganga nas costas, olha o peso que você tem. Mas quando você começa a largar essas bugigangas, você fica leve. O que nós temos que fazer agora? Largar a bugiganga, que é as coisas antigas nossas, as coisas ruins de várias vidas passadas, começar a entender, começar a resgatar. Começar a equilibrar isso tudo. Por causa disso que estamos na transição planetária. Mas só que dentro do meio da ayahuasca, há pouca compreensão nesse sentido na nossa região. Por quê? Porque realmente a complexidade é muito grande disso. Só que não vem só do hoje, do agora, mas sim de várias vidas. Então, quando vai se limpando um campo energético, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, quando tem 10, 15, 20 experiências, a pessoa já está mais leve. Por quê? Porque o campo energético começa a aliviar, começa a melhorar. Se a pessoa, na realidade, fazer o dever de casa, botar aquilo em prática. Porque senão não vai aparecer grandes coisas também. Porque a ayahuasca é para o melhoramento nosso. Não é para ver ali legal, mas não botar em prática aquilo que a gente aprende. Então, muita gente vem para o meio da ayahuasca, só que, como o Rafael colocou, é difícil para botar em prática. A prática é que vale. Você ganhou uma informação, mas e a prática agora? Como é que nós vamos fazer? Pode colocar lá, Daniel. O Daniel quer fazer uma pergunta. Ô, Cid, tu comentou ali questão do caixão, né? Mas a pessoa está no processo da vivência ali na força e começa a ver alguém da família que... Ah, minha mãe está num caixão. Porque às vezes a pessoa, se ela parar às vezes para analisar melhor a mensagem que está querendo trazer, às vezes não é que a mãe vai morrer, mas às vezes que tu precisa estar mais presente com aquela pessoa. Isso. Entendeu? Às vezes tu tá afastado daquela pessoa, não tá dando tanta atenção, que é simplesmente para o quê? Fazer tu se aproximar dela. Porque vinha uma mensagem dessa, ó, tua mãe vai morrer daqui a uma semana, o que tu vai fazer? Vai ficar mais perto. Mais próximo, entendeu? Dá mais atenção. Isso, não quer dizer que ela vai morrer, não, é algo só para te aproximar, e essa foi a maneira que a força enxergou de te fazer tomar aquela ação. Isso. Uma dor, vamos dizer assim. Isso. E uma outra colocação que eu achei interessante que ela comentou, que tu tá no processo ali da força, e tu tá muito confuso ali, levanta a mão e pede ajuda, sabe? Comenta, tá vindo isso, tá vindo aquilo, eu tô meio confuso. Consegue dar uma clareada, que às vezes aquilo ali faz a vivência ficar melhor, né? Isso. Porque ficar naquele sofrimento ali. Lógico. Às vezes só precisa de um estralo, né? Aham. E até a questão que o Rafael comentou, acho que a vivência dele foi boa, né? Pelo que ele falou. Foi boa. E ele já vem há um tempo já estudando Estudando. sobre a questão da consciência, entendeu? Então,
teoricamente, o campo dele energético está com bastante informação positiva. E quando ele entra no processo do chá, da força, o que ele faz? Expande o que está dentro. Exatamente. Entendeu? Então foi onde ele acessou simplesmente o que já estava conectado com ele. Isso, ele já vem estudando sobre evolução, só que a força só ele deu uma ampliada é isso aí. na conexão, né? Entendeu? Claro, com certeza vai ter vivência que ele vai tomar, que vai dar uma peia, porque às vezes precisa, mas tu tem uma vida ali que sempre buscando fazer as coisas boas, estudando, tentando ajudar o outro. Quando qualquer coisa que tu for fazer, meditar, ou tomar o chá, ou outra medicina, que tu vai se conectar com algo maior, sei lá, 90% vai ser coisa boa, porque tu já tá naquela vibração, então Sim. já vai conectar com aquilo, né? Tu pega uma pessoa que vem com a vida toda arrastada, às vezes usa droga, faz coisa errada, bota tomar o chá, primeira vez vai ser uma loucura, vai ficar doido da cabeça. Porque ele tá naquele mundo ali, naquela vibração mais baixa, então vai acabar conectando. Ah, quero melhorar minhas vivências, quero melhorar minha vida, começa a estudar coisas que vai te levar para frente, né? Lógico. Te aproximar de algo maior. Entende? Isso. Maravilha. Nesse sentido, para a gente ampliar um pouquinho a colocação dele, foi muito boa. O que acontece? Na força da ayahuasca, a gente conecta a informação. Só que o que acontece? Eu estou aqui. Como é que está o meu consciente de absorver a informação? Porque eu tenho várias linhas de informação querendo trazer informação sobre, por exemplo, a questão que a gente falou ali, questão de morte da família, de um familiar. Então, como é que está a minha mente em captar essa informação? Eu posso captar de um jeito, de outro, de outro, de outro. Aí que está. Se a gente perceber e sentir, analisar, fazer perguntas e conversar, você vai sentir certinho. Agora, se você se abafar, a primeira informação que veio você já tomou como verdade, você às vezes vai se trazer essa informação como verdade. Às vezes não é totalmente verdade. Por quê? Porque você não soube pegar a informação. A informação é lógica? É. Só que o que acontece? Como a gente tem mundos paralelos ao nosso redor, a gente pode acessar qualquer uma informação. Como é que está a captação? Porque, por exemplo, assim, se a gente conversar com uma pessoa, essa pessoa passar a informação para outra e trazer para mim de volta, vai sair outra informação. Como é que está a captação de eu saber colocar a informação para o próximo, o outro saber para o outro, para vir a mesma informação para mim novamente? Na ayahuasca é a mesma coisa. Então, há uma distorção muito grande de entendimento dentro da ayahuasca. Então, pessoas que às vezes trazem a informação e não captam corretamente, captam meio distorcida e levam como verdade. Tudo bem? É um início. Okay. Aí que está. Com o despertar da consciência, com o entendimento, com o estudo, a captação ela é mais clara. Por que é? Informação. A informação traz a clareza. Por exemplo, uma pessoa que tem bastante informação, estuda muito, ela não consegue esclarecer mais as coisas, não consegue mais entender as coisas, consegue mais colocar as coisas? Consegue. Então a informação ela traz esse tipo. Na ayahuasca não é diferente. Então a pessoa que já estuda um tempo sobre o despertar da consciência, vai fazer uma ayahuasca, normalmente a maioria tem processo bom. Entendeu? Por quê? Simplesmente abre o processo, porque a informação tem. Mas quem não tem sobre o entendimento sobre o despertar da consciência, a informação vem. Só que como não tem muita informação dentro, o que vai acessar o que ela tem? Porque o que vamos acessar? Aquilo que eu tenho dentro do meu inconsciente. Se eu não tenho conhecimento, não vai acessar sobre aquilo. Então, quanto mais conhecimento daquilo que eu almejo, quero conhecer, é o que vai expandir. Porque o nada não faz nada e não cria nada. Mas se eu tenho bastante conteúdo, eu vou acessar várias coisas que ali poder entender algumas coisas e clara. Entendeu? Então, a ayahuasca é isso. Então, quanto mais compreensão, mais estuda, muito mais informação vai ter, mais clareza vai ter. Então, quem estuda bastante pode conversar com várias pessoas. Vamos supor, ela tem clareza
muito maior do que quase que nem pessoas que não buscam muitos estudos. E cada um, tudo bem. Então, isso é a diferença. Entendeu? Como é que estamos de horário aí, Daniel? 6h17. Vamos encerrar por aqui então, né? Então encerramos por aqui o assunto de hoje. Mais alguma colocação, de repente? Alguma coisa aí? Essa questão que começou, do conhecimento é extraordinária, né? Se eu tivesse tomado ayahuasca 2 anos atrás, a minha experiência não tinha sido nem próxima. Não seria. Então, por exemplo, estudar realmente, né? Porque hoje a gente faz uma pergunta básica para 99% da população mundial, perguntando se eles sabem que eles não são a mente. Eles não sabem. Eu fiz uma enquete no Instagram sobre isso. Eu ia gravar umas aulas, porque eu estudo muito o professor Joe Dispenza. Vocês conhecem o Joe Dispenza? Não. O Joe Dispenza, ele faz trabalhos, ele é um neurocientista, né? E ele passou por um acidente onde ele ficou, ele estava tetraplégico, ele tinha quebrado a coluna, né? Uhum. E através da meditação, ele começou como ele era cientista e tinha conhecimento de como funcionava o corpo dele, e ele era espiritualista, né? E ele sabia que ele era consciência. Numa cama, deitado numa cama, ele começou a fazer introspecção, a entrar para dentro dele, e começou a meditar e a energizar aquela região com problema. Medula óssea. Ele tinha 22 anos de idade, ele prometeu que se ele voltasse a andar, ele ia dedicar a vida inteira dele para estudar sobre isso. Né? E o cara voltou a andar. Hoje ele é famosíssimo, né? E está dando várias entrevistas, porque ele fez parceria com algumas empresas de russas e americanas. Certo. Para levar as máquinas mais poderosas que eles podem levar para um centro de meditação, reúnem os grupos e começam a fazer meditação. Passam 3, 4 dias fazendo 3 tipos de meditação, de manhã, de tarde e de noite. Com essas máquinas colocadas no corpo das pessoas, medindo a frequência do espaço e medindo outras medições, ele conseguiu identificar a mudança da energia e o aumento da frequência no cérebro, no corpo e a mudança dos genes, que é o foco dele, que é a epigenética. Sim. Então pessoas começaram a se curar de leucemia, de câncer, de AIDS. Sim. Né? Então o Dr. Joe Dispenza é um cara muito interessante de estudar, e eu comecei a aprofundar no trabalho dele, né? Para buscar informação. Foi aí que eu te comentei como comecei a fazer as minhas meditações. Então desde os meus 22 anos de idade até os meus 34, 35, eu tomava 6 tipos de medicação diferentes. 6? 6. Então eu tomava um antidepressivo fortíssimo, bipolaridade, ansiedade, acho que era um coquetel, né? Que eu tomava. E eu comecei a praticar essa meditação. Só que estudando mais a fundo, a gente entende que medicação acaba afetando o quê? A conexão com o divino. Sim, bloqueando. Não consegue potencializar. Isso, bloqueando. E eu comecei a me sentir melhor. E aí eu fui desmamando sozinho, um por um. Desmamei o outro. O último foi o antidepressivo, foi o mais difícil, né? E eu comecei a intensificar as meditações. Então eu meditava meia hora, 1 hora. Eu falei para minha esposa, a partir de agora eu vou começar a meditar todos os dias, 3 horas por dia. Eu tinha esse tempo para meditar. Comecei a meditar, consegui largar o antidepressivo e larguei todos os remédios. Olha só. Porque o nosso corpo ele tem o poder de ele mesmo produzir o que a medicação produz. Sim. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma mudança de epigenética, né? Porque o que muda o teu gene, as tuas células, o teu DNA e RNA é o entorno de ti. É o estresse, é o medo, é a angústia. Exatamente. A ansiedade. Eu vivia no medo, na angústia, na ansiedade, então eu vivia em modo de sobrevivência. E quando tu está em modo de sobrevivência, que é o modo que os nossos antepassados da caverna viviam, isso. A gente não consegue expandir consciência. Sim. A gente não consegue se curar. A gente não consegue se curar de uma depressão, de uma ansiedade. Então eu comecei a me aprofundar nesses estudos, aumentei as minhas meditações e foi aí que eu comecei o processo. Sim. Né? Então, tipo, esse é um cara que eu estudo bastante Sim. sobre ele e foi o estopim, assim, olha só. Entrar para a vida espiritual. Assim, que legal, que massa, cara, que legal. Legal, parabéns aí. Então o conhecimento, ele ajuda muito nesse processo do ayahuasca. Então quanto mais a gente conseguir estudar, buscar conhecimento sobre o ayahuasca, sobre expansão de consciência, sobre o universo, Deus, o divino, seja o que tu acredite, né? Quanto mais tu buscar conhecimento sobre isso aí,
quando tu entrar na força, tu vai ter uma explosão. Lógico. Vai conseguir controlar a força e aí vasculhar, né? Aham. Porque uma coisa interessante no começo da força, aconteceu uma coisa muito interessante que aconteceu há 2 anos atrás, numa meditação minha, que foi 2 vezes que aconteceu isso só. Eu medito com frequências de hertz, né? Certo. 100 frequências de hertz para mim poder elevar a minha frequência e eu conseguir me conectar, né? Aham. E eu entrei num túnel, meditando na cama da minha casa, porque onde eu medito e faço minhas orações é sempre no meu quarto, no banheiro, no lugar que eu gosto de estar presente ali para me conectar, né? E eu entrei num túnel de luz e viajei no espaço-tempo e eu me senti o universo, sabe? Eu consegui ir na minha mãe, conectar com ela, no meu pai, consegui ver, sentir o todo, né? E no começo aquele dia também, eu entrei no mesmo túnel, eu falei, cara, eu tô entrando no mesmo túnel, entendeu? Então, tipo, é muito legal. Que bacana. Então, o conhecimento é bacana, procurar o conhecimento para que a força cada vez te traga mais expansão e mais conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará, né? É legal, por aí. É a Matrix, né? Estamos presos na Matrix. Que a questão é o seguinte, é que muita coisa nos prende, como tem que estudar para poder compreender e buscar. Porque acontece, morremos agora, o que vai levar? Nada. Leva o quê? Conhecimento. Encerramos aqui então, pessoal.